Então, como prometido, nesse vídeo a gente vai ver outra solução de um outro sistema 4x4. Mas, de fato, o que a gente vai querer abordar de uma maneira um pouco mais sistemática é a classificação de sistemas lineares. Então, nosso objetivo é, usando um exemplo de sistema 4, mais um exemplo de sistema 4x4, classificar, mostrar como a gente classifica os sistemas lineares em geral. Tá? A gente já viu sistemas determinados, sistemas impossíveis em exemplos. Então, vamos ver o que acontece hoje. Qual a estratégia? Bom, para resolver um sistema com n equações e n incógnitas, a gente aplica a eliminação, a matriz aumentada, até obter a matriz em forma escada, aquela matriz mais simplificada possível. Em seguida, se o sistema for solúvel, a gente usa a substituição para resolver. Substituição note ao sistema em forma obtida a matriz de forma escadas. Então está aqui o exemplo. Novamente, um sistema com 4 equações em 4 incógnitas. Aí eu crio a matriz aumentada, correspondente, e vamos começar a fazer a eliminação. Bom, a primeira coisa que a gente vê é que dá para assumir com aquele menos 3 usando como pivô 1. Então, 1 na primeira linha, na primeira posição da primeira linha. Então, eu multiplico a primeira linha por 3, somo com a segunda. Isso é a operação que a gente chamou de L12, 3 no vídeo anterior. Então, fazendo L12, 3, a gente multiplica a primeira linha por 3, soma com a segunda linha. Aí a posição no lugar onde aparecia o menos 3 agora vira 0, e as outras posições são alteradas correspondentemente. Note que o menos 6 não mudou porque tem um 0 acima dele. Em seguida eu vou aplicar L13 menos 2 para poder multiplicar a primeira linha por menos 2, somar com a terceira linha e aí sumir com o 2 que aparece. Somar com a terceira linha, falei certo? E aí sumir com aquele 2 que aparece na primeira posição da terceira linha. Tá? Então, L13 menos 2, aquela posição sumiu e as outras posições foram alteradas correspondentemente. Finalmente, tem uma posição ali na última linha ainda que sobrou na primeira coluna, que a gente tem que matar. Eu multiplico a primeira linha por menos 1 e somo com a última, usando a operação L14 menos 1. Com isso, aquele 1 vai desaparecer e os outros coeficientes daquela linha são modificados correspondentemente. Em seguida, eu quero sumir com as posições da segunda linha, da terceira linha e da quarta linha que aparecem abaixo da posição 2,2. Mas na posição 2,2 tem um menos 6. Aquele menos 6 eu vou ter que, para fazer a conta e sumir com o 2, eu vou ter que multiplicar aquela linha por 1/3. Isso não é muito bom porque aparece um menos 5 lá, que vai produzir um menos 5 terços, e eu prefiro não ter números fracionários para não complicar a minha conta. Então o que eu vou fazer é trocar de posição a segunda linha com a terceira linha, usando o T de 2, 3. Agora sim, agora ficou tranquilo de fazer a eliminação. Eu multiplico a segunda linha, a nova segunda linha, por 3 e somo com a nova terceira linha, que começa com menos 6. Aí aquele menos 6 agora vai zerar. A operação que a gente está usando é L233. 3. Isso zera a posição onde estava o menos 6 e as outras posições são alteradas correspondentemente. Usar o 2 na posição 2,2 para matar o menos 2 na posição 4,2 é muito fácil, porque é só somar as duas linhas. Então eu estou usando agora L241 para fazer a eliminação dessa etapa. E agora abaixo da posição 2,2 só tem 0. Então, o meu próximo pivô é o menos 3, na posição 3,3. Bom, esse menos 3 na posição 3,3, eu vou multiplicar por 2 e somar com a linha de baixo. Então, a segunda linha vai ser multiplicada, a terceira linha, perdão, vai ser multiplicada por 2 e somada com a linha de baixo. Quando eu faço isso, a posição onde está o 6, na quarta linha, vai desaparecer. E é isso que eu quero. Para isso, eu vou usar L342. Então, usando L342, o que acontece é que quando eu multiplico a linha por 2, a terceira linha por 2, vai aparecer menos 6, 18 e 2. Quando eu somo com a última, dá tudo 0. Tá? Então, essa é a matriz escada que a gente obteve.
O sistema correspondente à matriz escada não tem a última equação, porque na última equação todos os coeficientes dependentes, coeficientes das variáveis do termo independente são todos nulos. Então o que eu fico é com um sistema agora só com 3 equações, em 4 incógnitas. Bom, da terceira equação eu posso tirar o valor de x3 em função de x4. Se eu fizer isso substituindo no sistema, eu fico agora com um sistema que só tem, na segunda equação, 2 variáveis. Uma delas é x4. Então agora eu tiro o valor de x2 em função de x4 nessa equação, substituo. Na verdade eu não preciso nem substituir em cima, porque na primeira equação não tem nenhuma variável x2, não aparece, nem x3, né? Porque eu já tinha feito a substituição do x3, então o x2 não aparece no novo sistema, portanto eu posso tirar o valor de x1 em função de x4. Com isso eu fico com os valores de x1, x2 e x3 em função de x4. Essa é a forma parametrizada da solução. O x4 é um parâmetro porque é uma variável que está absolutamente livre. Para cada valor que você atribuir a x4, você obtém soluções para o sistema. Então, se você atribui a x4 o valor 1, o x1 vai dar 8 menos 4, vai dar 4, o x2 vai dar menos 14 sobre 6 e assim por diante. Tá? Então, para cada valor que você atribui ao x4, você vai obter valores para x1, x2, x3. Consequentemente, a gente tem um sistema que tem infinitas soluções. Então, como é que a gente pode classificar o sistema diante do que a gente já viu? A gente viu sistemas determinados e indeterminados, que foi o que a gente acabou de ver agora, um sistema com infinitas soluções, e sistemas impossíveis, que a gente viu no vídeo anterior. Bom, se m menor do que n, que é o caso que a gente viu hoje, o sistema é indeterminado. Então você tem m menor do que n significa que a quantidade de variáveis é maior do que a quantidade de equações. Então você vai tirar algumas variáveis em função de outras. Então nesse caso o sistema é indeterminado. Se m é igual a n, eu tenho duas possibilidades. Se a nn, a posição que está em vermelho na matriz abaixo, for diferente de zero, o sistema é determinado. Aí nesse caso você pode resolver o sistema por substituição, como a gente já fez em exemplos anteriores, em vídeos anteriores. Se o ANN é igual a zero, bom, lembra, o BN não pode ser igual a zero, porque eu estou supondo que a matriz está em forma escada. Se o ANN é igual a zero, então o sistema é impossível, porque o BN obrigatoriamente é diferente de zero para a matriz estar em forma escada. Consequentemente, o ANN igual a zero com o BN igual a zero dá uma equação do tipo nenhuma variável igual a uma coisa constante, ou seja, zero igual a uma constante, diferente de zero. Consequentemente, o sistema é impossível. Então, com isso, a gente classificou completamente o sistema nesse caso. Então, agora a gente tem o método explicitado de uma maneira um pouco mais completa, só para a gente revisar. Então, a gente começa com o sistema, tem a matriz aumentada, aplica a eliminação gaussiana, obtém a matriz escada. Da matriz escada você reconstrói o sistema e obtém o sistema correspondente à matriz escada. É fácil nesse caso ver que ele não tem solução, porque isso vai dar uma equação do tipo alguma coisa, zero igual a alguma coisa, não tem solução, então é fácil classificar esse. Se não tem solução, nada para fazer. Se tem solução, aí a gente aplica o método de substituição. Se por acaso o sistema é indeterminado, você vai ter algumas variáveis em funções de outra. Se o sistema é determinado, você vai ter uma solução numérica final, que vai ser simplesmente x1 igual a tal valor, x2 igual a tal valor, e assim por diante para valores numéricos. E com isso você tem a solução final, seja o sistema indeterminado ou seja o sistema determinado. Tá? Próximo vídeo, a gente vai sistematizar tudo que a gente viu até agora.